Me perguntam às vezes como que eu, como pediatra, consigo fazer alguns diagnósticos, uma vez que numa consulta médica você conversa bastante, examina as crianças, você não tem os exames imediatamente para você ter uma confirmação da sua hipótese, né, diagnóstica. E aqui eu vou me referir especialmente a uma situação que gera muita preocupação e muita angústia para a família. Eu vou falar em particular do autismo. Quando eu penso nessa possibilidade diagnóstica, a gente não pode simplesmente falar de uma maneira clara e explícita que essa é uma das possibilidades. Não é em uma consulta que você consegue ter esse diagnóstico firmado, são várias, os critérios diagnósticos são vários, e você, como médico, começa a ter uma desconfiança nas idades menores, e aos poucos a criança ela vai agregando novas informações em novas consultas, e isso vai fortalecendo a sua hipótese diagnóstica de autismo. Então, somente depois de vários atendimentos em que você vai conversando com os pais, mostrando para os pais as suas desconfianças, mostrando para eles enxergarem, olha, isso aqui está um pouco diferente do que deveria estar, essa criança já deveria estar falando algumas coisas. É claro que existem tolerâncias no que diz respeito a desenvolvimento, que a própria OMS, Organização Mundial da Saúde, mostra algumas variações de períodos de desenvolvimento. Então as coisas não são pontuais, elas podem acontecer em um período, mas mesmo quando você está chegando no limite desse período, já é esperado que algumas coisas estejam normais. E quando você começa a juntar algumas situações e você tem essa desconfiança, você tem que abordar, você tem que mostrar. E isso que é o difícil, porque quando você fala para a família que existe a possibilidade do filho ou da filha ter autismo, isso muda a vida deles. Isso muda a família, muda todo o ambiente, muda escola, muda o relacionamento, muda até a alegria da família pode mudar, seus planos. Então, um diagnóstico pode causar uma reviravolta em uma dinâmica familiar que até então vinha numa situação tranquila, né? E a partir dali, terapias com inúmeros profissionais. Tem famílias que optam por um deles parar de trabalhar para cuidar da criança. Então, quando eu dou um diagnóstico, eu tenho que estar certo do que eu estou falando, para justamente não causar toda essa mudança de uma maneira equivocada e gerar um transtorno muito grande na família. E teve um caso que me marcou muito, que foi uma criança que ela tinha o atraso da fala, ela chegava no consultório e tinha aqueles comportamentos repetitivos, enfileirava os brinquedos, andava de um lado para o outro, e eu sempre questionava a família, olha só, ela costuma ter isso também em casa? Eles falavam que sim. A própria mãe, nesse caso, ela também já tinha uma desconfiança. Então era interessante que a gente se comunicava na consulta sem usar a palavra autismo, mas um sabia o que o outro estava pensando. Era uma comunicação que não precisava verbalizar.
pelo pensamento a gente sabia o que o outro queria dizer. E aí eu pedi para ela pedir uma opinião, pedi para ela passar com um especialista para pedir uma opinião, e esse especialista confirmou que há realmente uma grande chance dessa criança ser autista, né? Porque foi como eu falei, uma consulta apenas não é suficiente, mas essa suspeita com essa mãe já tínhamos em várias consultas desde 1 ano e meio de idade, e hoje essa criança ela já é maior, essa criança ela já faz terapias com multidisciplinar, né? Psicopedagogo, fonoaudióloga, comigo pediatra, neuropediatra. E essa criança teve uma ótima evolução, um excelente resultado, porque o diagnóstico conseguiu ser precoce, as terapias foram instituídas precocemente. E essa família, ela entendeu que aquela criança naquele momento dependia única e exclusivamente deles. E ali foi o ponto de partida para eles voltarem a ser uma família feliz e poderem sonhar coisas que eles estavam sonhando antes.